Infelizmente eu não posso mudar o gosto das pessoas. Eu entendo que tem gente que não gosta do meu futebol, tem gente que gosta e tá tudo bem. Foram tantos anos se frustrando, porque sempre tivemos seleções que poderiam realmente ganhar a Copa do Mundo e não ganharam, e que acaba que o pessoal acha que não quer se frustrar novamente, então prefere, né, opta por esse lado de não torcedor. Também ele não está lidando com o torcedor, né? Estão jogando lá nos Estados Unidos, não jogam quase aqui no Brasil, quer dizer, ele encontra com o torcedor. E ele é um ótimo jogador, cara, o cara é o destaque do Barcelona. Quem tem mais número de gol lá e assistência, ele ou Lamine Yamal? Compara. Cara, para ser sincero contigo, sinto que realmente é diferente o carinho do torcedor brasileiro comigo do que o pessoal de fora que me acompanha, né, mais diariamente lá fora. Mas eu acredito que se eu tenho que me provar para alguém, isso é para mim, para os meus pais, para minha esposa, para o meu filho, isso eu tenho que me provar para eles a cada dia. Infelizmente eu não posso mudar o gosto das pessoas. Eu entendo que tem gente que não gosta do meu futebol, tem gente que gosta e está tudo bem. Como eu falei, eu tento dar o meu melhor sempre. Vai ter dias que não vou conseguir entregar um bom futebol, mas à vontade eu sempre vou entregar. Isso para mim é algo que não que é inadmissível, né? Não entregar à vontade dentro do campo. Mas eu sempre busco dar o meu melhor e acho que é natural, né? Sair muito jovem do Brasil, tu não ter uma conexão com nenhum clube, é normal que a galera ainda, né, desconfie, esqueci a palavra que tu usou, mas que não tem essa conexão. Tá tudo bem. Também ele não está lidando com o torcedor, né? Estão jogando lá nos Estados Unidos, não jogam quase aqui no Brasil, quer dizer, ele encontra com o torcedor. Na verdade, acho que isso pouco importa. Ele deve ter sido perguntado a respeito. Eu imagino que ele está falando sobre isso porque perguntaram. Eu acho que ele deu uma boa resposta. Não acho que ele foi mal, não. Acho que ele foi bem. Falou aquilo que tinha que falar. Fazer o quê? O que vai dizer? Vou chorar aqui porque o pessoal não gosta de mim, eu não me dá valor. Ele joga pra caramba. Pô, a questão é ele conseguir jogar bem. E acho que aí cabe muito também ao técnico fazer o jogador jogar bem, né? Porque essa história, não, o cara não joga bem na seleção. Aliás, ontem o Falso 9, colega nosso, analista tático, ele fez um compilado das jogadas do Vinícius Júnior em 2022, que derruba completamente a estapafúrdia tese de que ele não jogou nada na Copa do Mundo 2022. Ele participa de quase todos os gols do Brasil na Copa do Mundo. Enfim, mas aí a pessoa não lembra, não esquece, não prestou atenção, sei lá e tal. O Rafinha tem muito marcado porque na Copa não jogou tão bem. E ele cresce depois da Copa, quando no Barcelona passa a jogar de outra maneira. Por isso que eu acho que é um desperdício ele jogar preso na direita. Ele rende muito mais jogando mais solto. E ele é um ótimo jogador. Cara, o cara é o destaque do Barcelona. Quem tem mais número de gol lá e assistência? Ele ou Lamine Yamal? Compara. Ele ou Lamine Yamal? É ele. Ele tem mais número do que o cara, que é o grande talento da seleção. Não estou dizendo que o Lamine Yamal não joga nada, não. Ele tem mais número do que o Lamine Yamal. Aí esse cara joga na seleção do Brasil e não tá bom? Então o técnico tem que fazer funcionar, porra. É isso que a gente tem que dizer também. Cabe ao técnico montar um time que explore o potencial do seu jogador. Você tem o Vinícius Júnior, que é o cara do Real Madrid. Ele tem o Rafinha, o cara do Barcelona. Não funciona, então tem alguma coisa errada com o técnico. Então cabe a ele fazer funcionar. Não é isso? Antes o Dorival podia convocar. Convoca e não consegue funcionar, então peraí, cara, tem alguma coisa errada contigo aí, irmão. Né? Você tem o melhor carro, um dos melhores carros, e o carro não anda, então você pilota mal. Você só sabe pilotar carros inferiores. Esse carro aqui é muita areia para ter um caminhão, você não consegue fazer funcionar. Eu acho que passa por aí, cobra-se muito dos jogadores. E eu acho também que esse ciclo inteiro é muita sacanagem cobrar dos atletas, porque eles nunca tiveram um time organizado a servi-lo. Isso marcou muito a carreira do Messi. O Messi, durante boa parte, jogou em seleções argentinas pífias, com técnicos sem condição. Teve uma hora que fizeram um concurso lá, com currículo, para ver quem treinava a seleção da Argentina. Foi quando o Edgardo Balsa meio que concorreu àquilo, né? Ele está até doente agora. Copa de 2010, o Maradona era o técnico. O Maradona era tudo menos um técnico. E foi o técnico. Exato, o time era uma bagunça, cara. Aí o Messi tentando resolver tudo, ele não joga tão bem na seleção como no Barcelona, tá bom. Vê o Barcelona do Guardiola o que era, e o que era a seleção argentina, que era uma grande zona, é uma bagunça. Então, assim, os jogadores também eles acabam não jogando tão bem porque a seleção não está bem. Porque os técnicos não conseguem fazer com que o time funcione. Porque material humano para isso tem. A França é melhor? A França é melhor, ok. Em valores individuais? Eu acho que sim. A Espanha, tudo bem, a Espanha tem um time coletivo, tem ótimos jogadores também. Mas o Brasil não tem esse coletivo. E aí o jogador acaba sucumbindo muitas vezes. Claro que eles também têm a participação deles. Mas passa muito pela montagem do time. Quando o time não está montado, o cara não vai render. Aí fica essa coisa, poxa, ele só joga no jogador de clube. Claro, no clube a coisa funciona, na seleção não funciona.
Simples assim. E eu acho que o Rafinha é um jogador que tem que ser tratado com cuidado, com carinho, tentando tirar o melhor dele, porque ele pode apresentar muito mais do que aquilo que já apresentou jogando pelo Brasil. Cara, eu particularmente eu acompanho zero assim do que sai de notícia. Tenho pessoal que cuida das minhas redes sociais, não assisto televisão, mas a gente não pode ser hipócrita. A gente sabe que, né, principalmente os jovens hoje em dia são muito ligados no telefone, rede social, Instagram, TikTok, enfim. Não tem como fugir, porque acaba que a notícia cai no colo deles. Tipo, a galera mais antiga, assim, né, mais experiente, a gente tenta fazer com que eles usem menos de rede social, até mesmo para não criar uma expectativa ou não se frustrar baseado naquilo que está sendo dito. Então a gente tenta blindar um pouco do que vem de fora. Te agradeci, que tu falou que acho que a seleção é uma das 4 favoritas na Copa, a gente também está muito confiante. E acho que a galera que não acredita muito na seleção, eu acredito que não é que eles não acreditam, mas foram tantos anos se frustrando, porque sempre tivemos seleções que poderiam realmente ganhar a Copa do Mundo e não ganharam, e que acaba que o pessoal acha que não quer se frustrar novamente, então prefere, né, opta por esse lado de não torcedor. Mas no fundo, acho que todo mundo está torcendo pela seleção e a força do torcedor vai ser muito importante pra gente. Essa resposta do Rafinha ela é interessante porque dá pra gente comentar vários aspectos, desde a questão das redes sociais, os líderes do elenco indicarem para os mais novos para darem uma afastada nas redes nesse momento, para não sentir a pressão da torcida. Mas para mim o ponto principal, meu caro Vitor Boni, ele acaba sendo um outro muito importante. O Rafinha fala a respeito e ele agradece o repórter. Para mim esse que é o ponto. Ele agradece por ter colocado a seleção entre as 4 favoritas. É algo que eu já tinha sentido na resposta do Bruno Guimarães há 2 dias atrás e volto a sentir em cima dessa declaração no Rafinha. Os caras estão incomodados com a falta de favoritismo da seleção brasileira. E a falta de favoritismo não é porque a gente não respeita a história do Brasil, é porque o ciclo foi muito conturbado. A gente coloca a França na frente, a gente coloca a Espanha na frente, e eu disse aqui, a Espanha está na frente coletivamente, individualmente não. Individualmente o Brasil tem mais valores, tem melhores jogadores do que a seleção espanhola. Mas coletivamente é um time muito mais preparado para viver essa Copa do Mundo. O Brasil hoje, para muita gente, não é posto como favorito por todo o ciclo conturbado que teve. 4 treinadores, muitas derrotas. Uma das piores colocações, se não a pior, se eu não estou enganado, do Brasil em eliminatórias sul-americanas. A pior. A pior, Bruno me ajuda aqui. Então, assim, o Brasil não chega como favorito para essa Copa do Mundo de 2026, muito por aquilo que Rafinha, que Vini Júnior, que Matheus Cunha, que os principais jogadores entregaram neste ciclo, Vitor Boni. E, de novo,